CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, nos fortalecendo, para que nós possamos, hoje, na reunião pública, adquirir os conhecimentos, completando nossos conhecimentos com a palavra do nosso querido irmão Jaime Martins, o qual vai ser o nosso expositor da tarde de hoje, e a nossa querida irmã Raquel Betex, que falará para nós do livro Caminho, Verdade e Vida, As Varas da Videira, que é a lição número 55, de apoio aos passos. Vamos dar alguns anúncios, pedindo aos internautas também que permaneçam ativos e ligados para que as mensagens cheguem até as suas casas, suas mesas, sejam também bem-vindos à nossa palestra. Comunicar a todos que aqui na nossa casa nós já iniciamos os cursos. Nós temos 24 cursos de manhã, tarde e noite. É só comparecer e assistir os cursos, conversando com nossos diretores, e eles vão colocar vocês a cada um curso que ele achar necessário para o início do aprendizado dentro da doutrina espírita. Geralmente, iniciamos com o livro dos Espíritos, que é o nosso livro base, é a estrutura da doutrina espírita. Temos também aqueles que têm por necessidade de manter os celulares ligados, deixar em estado vibracol para que não venha a intervir na interrupção da palestra do nosso querido irmão. Estamos iniciando, conforme nós dizemos, o curso, estamos já em fevereiro, entrando para março, então estamos praticamente no início de todos os cursos, e o nosso convite é que vocês venham estudar conosco, participar conosco, porque hoje mesmo o irmão vai falar algumas coisas, muitas coisas, e provavelmente vocês vão querer perguntar a respeito e não poderão, porque a palestra tem que ser dinâmica. Mas já nos cursos podem vir perguntar qualquer coisa que nós paramos para orientar. Nos nossos cursos, às vezes, nós não fazemos uma ou duas perguntas. Quando há muita interpelação, a pessoa querendo saber isso, aquilo e tal, então nós paramos para orientar, nós não passamos de uma lição para a outra sem o devido aprendizado. Todos têm que saber. Então, o nosso curso, em um livro, nós levamos mais ou menos 2 anos para estudar um dos livros da obra da codificação. Estudar e aprender. Por isso que nós demoramos. Nós também aqui, no final da nossa palestra, nós temos o atendimento fraterno. Aqueles que, porventura, querem falar alguma coisa, buscar um entendimento, um conselho, provavelmente até se candidatar ao passe de cura, aí é só ficar em seu lugar, que um dos nossos médios comparecerão e falarão com vocês. Fique bem à vontade, porque o médico que irá comparecer junto a vocês são médios de inteira confiança, e tudo que for falado ali com ele ficará entre ele e a espiritualidade. Fique à vontade. Nós também agora, vai ser domingo, segunda e terça, vai ser no dia 27, 28 e 29 e dia 1º. Domingo, segunda e terça-feira será o encontro de carnaval do Livro dos Espíritos, que será de 9 às 12 horas. Antes das 9 nós temos um lanche e depois nós entramos para estudar. Esses estudos são irmãos que já estão se preparando para trazer essas informações e essas orientações a todos nós. Que também, nesse encontro, podem parar, perguntar, interpelar,
que nós paramos e vamos orientando dentro do possível. Então, a meta do nosso encontro é levar a informação e as dúvidas nós sanarmos todas elas. Uma outra coisa também é sobre nossas doações. Nós temos uma obra aqui enorme de nosso querido irmão Antônio de Aquino, que é aos sábados. Então, quando nós fazermos uma compra, a gente procurar, se for possível, colocar sempre 1 quilinho a mais de um produto não perecível em nosso carrinho e fazer essa doação aqui para o centro, para que nós possamos realizar as cestas básicas para aqueles nossos irmãos necessitados, que ainda não têm condições de manter, o lado financeiro está um pouco difícil, ainda mais com a Covid aí presente. Então, nós sempre estamos pedindo, solicitando aqueles que tiverem condições, não precisa ser muita coisa, um item apenas, cada um dando um item, já dá para nós formarmos algumas cestas básicas. Conforme nós falamos, sejam todos bem-vindos. Então, para nós iniciarmos, nosso querido irmão vai falar do capítulo 7, Bem-aventurado os pobres de espírito. Ele falará do item 3 a 6. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nós vamos ler apenas um item, que é o item 3, e depois passarmos a palavra ao nosso querido irmão, que nos diz assim: naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, este será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Essa informação está em Mateus, capítulo 18, itens de 1 a 5. Agora, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Pedir a Ele que fortaleça cada um de nós, para que nós possamos manter-nos com nossos corações e as nossas mentes abertas, para obter as informações necessárias para o nosso aprendizado. Também agradecemos o nosso querido irmão Altivo Panfiro, o nosso querido patrono do CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, o qual está sempre presente em nossas reuniões, fortalecendo a cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais adentrar dentro do conhecimento da doutrina espírita, doutrina essa totalmente esclarecedora, simples de entendimento para cada um de nós. E para isso pedimos aos mentores da casa que fortaleça a cada um de nós, para que nós possamos, através da intuição, da inspiração, alcançar as informações advindas do nosso querido irmão Jaime. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim, passamos a palavra ao nosso querido irmão Jaime, e que os nossos queridos mentores o fortaleçam, o envolva, para que ele possa passar os seus conhecimentos para todos nós. Boa tarde. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os espíritos de luz, permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizados em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade, com muito amor no coração. Amigos, primeiro, gostaria de agradecer essa casa, a administração da casa, por ter me convidado para mais uma vez poder vir fazer uma palestra aqui.
Eu pertenço à Casa Espírita de Estudo Bezerra de Menezes e nós estamos bem próximos. E geralmente eu aceito os convites para fazer essa palestra. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os pobres de espírito. Há 2022 anos, Jesus veio aqui no planeta Terra para nos ensinar a lei do amor e do perdão. Para nos dizer que existe um Deus bom, um Deus justo, um Deus que nos ama. E muitas vezes nós paramos para perguntar: meu Deus, por que estão acontecendo tantas catástrofes, tantas coisas que estão ceifando tantas vidas? Nós temos que acreditar que Deus é justo, Deus é bom. E tudo o que está acontecendo para nós e para o planeta tem uma causa. Não sabemos exatamente qual é a causa, mas sabemos que se Deus permitiu que isso acontecesse, nós vamos continuar acreditando nele. A nossa parte é lutarmos. Nossa parte é fazermos prece por aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Para nós pensarmos que eles e nós, todos, estamos e somos filhos de Deus. E estamos aqui nesse planeta para aprendermos a lei do amor e do perdão. Jesus, ele quando estava passando para nós os seus ensinamentos, em Mateus 5, 6 e 7, na Bíblia Sagrada, constam as bem-aventuranças. Até hoje, nós não compreendemos muito sobre bem-aventuranças. Eu vou ler para vocês que consta lá na Bíblia. Jesus não pôde nos revelar tudo o que sabia, pois não estávamos preparados. Porém, tudo que nos transmitiu continua atualizado até hoje, e seus ensinamentos são um caminho para podermos galgar mais um degrau para chegarmos à vida eterna, para que nós possamos suportar as dores e os sofrimentos, as doenças que acontecem neste planeta e podem ser utilizados para que nós possamos, quando precisarmos, segurar na mão dele. Porque Jesus é uma âncora. E nós, através das nossas preces, através dos nossos pensamentos positivos, nós podemos entrar em contato com ele. Jesus afirmou muitas coisas para nós. Uma delas é que ele estaria presente sempre quando nós estivéssemos reunidos em seu nome. Então, na certeza de que Jesus está aqui, porque nós estamos reunidos em nome de Jesus, vamos pensar positivo. Vamos acreditar que nós podemos fazer coisas maravilhosas e que esses ensinamentos que vão ser ministrados hoje possam entrar em nossa mente e que nós possamos utilizá-los em nossa vida cotidiana. Existe um caminho reto que Deus traçou para nós. Sigamos esse caminho. Vamos ser bons, vamos ser honestos, vamos procurar fazer as melhores coisas. Por que eu vou querer ser um ser elevado? Para que eu vou querer ser aquela pessoa que quando dá
faz uma doação, dá um alimento, ajuda alguém, quer ser superior? Nós todos somos iguais. Mesmo as pessoas ricas e as pessoas pobres, se nós tirarmos a roupa dela e dermos um banho nas duas, ninguém saberá quem é o rico e quem é o pobre. Deus nos criou iguais. Então, vamos acreditar. E quando nós fizermos alguma coisa para alguém, vamos pensar: eu estou aprendendo com esse alguém. Eu estou recebendo também os benefícios, aqui pelo menos neste momento agora. Eu estou falando para vocês, mas o primeiro a escutar sou eu, para que eu possa aprender a caminhar. As bem-aventuranças, muitos de nós nem sabemos exatamente quais são elas. E muitas vezes nós lemos as bem-aventuranças e não entendemos o que Jesus quis falar sobre elas. Está em Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. É o nosso estudo de hoje. O que Jesus chama de pobre de espírito? Vem logo na nossa mente aquele pensamento daquele ser pobre, que não tem nada. Mas Jesus chama o pobre de espírito de humilde. São aquelas pessoas humildes, como essa passagem que meu irmão leu, para que nós possamos aprender que nós somos filhos de Deus e somos todos iguais. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Está no capítulo 5 desse Evangelho segundo o Espiritismo. E maravilhoso capítulo. Por que eu choro? Se eu choro, por que eu serei bem-aventurado? Se eu sofro, se eu tenho doenças. Mas, se vocês estudarem, aqui nessa casa, a nossa casa também tem estudos, vocês vão ouvir muitas coisas maravilhosas. Eu estudo esse livro desde 2003. O dia que eu entrei, em março de 2003, eu entrei naquela casa. 3 meses antes, eu tinha tido uma pancreatite aguda. Tinha ficado no CTI durante alguns dias. E tive uma oportunidade para mudar a minha vida. E mudei. Tenho certeza que, em comparação com o que eu era antes dessa pancreatite aguda e antes de entrar nessa casa e estudar esse livro, não só esse livro, mas todos os livros da codificação, eu era bem diferente. Este livro é um livro de cabeceira. Todos nós devemos tê-lo em nossa cabeceira. E no momento que nós precisarmos, podemos abrir em qualquer página que vamos encontrar a resposta para aquilo que nós estamos precisando. O planeta está passando por uma situação difícil. Mas ele está também se desenvolvendo, porque ele vai passar de provas e expiações para o mundo de regeneração. Vai haver ainda sofrimentos. Vão haver seres maldosos ainda nesse planeta. Mas muitas coisas que estão acontecendo, está havendo uma limpeza, para que muitos seres que não possam estar aqui mais, ou que eles possam voltar para se desenvolverem, que eles possam ser transferidos, deportados para outros mundos. E o planeta está se desenvolvendo. Isso também você aprende quando você está estudando
aqui nesta casa. Eu vou falar as bem-aventuranças para que nós possamos entrar no nosso tema. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quem quiser, pega a Bíblia Sagrada e vem, olhem essas bem-aventuranças. Tem muita gente que ainda não leu a Bíblia Sagrada, mas vale a pena ler. Vale a pena ler tudo, aprender, se desenvolver. Nós estamos muitas vezes, nós pensamos apenas nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Mas se nós olharmos para trás, veremos que existem muitos seres que estão em situação, muitas vezes, piores do que a nossa. O meu irmão falou, essa casa faz caridade, ajuda tanta gente que está precisando. Um alimento, quando a gente doa alguma coisa, doe com amor. Tudo que você puder fazer, coloque uma pitadinha de amor naquilo que você está fazendo. Deus é amor. E tudo que você faz com amor é abençoado por Deus. E nós, filhos de Deus, que temos a essência de Deus dentro de nós, nós podemos fazer coisas maravilhosas, se nós quisermos. Descruzemos os braços, vamos olhar para frente, se nós não pudermos ajudar materialmente, se nós não pudermos fazer nada por aqueles seres que estão precisando, eleve seu pensamento a Deus e a Jesus e faça uma prece. O nosso pensamento é uma carga de energia eletromagnética com uma potência maravilhosa. E que nós, quando compreendermos isso, poderemos fazer coisas maravilhosas através do nosso pensamento. É por isso que eu sempre falo para as pessoas, não coloque pensamentos negativos em tua mente. Não deixe que pensamentos tristes, pensamentos indevidos, possam afetar a tua mente. Olha que mundo lindo que Deus colocou para nós. Ouve um passarinho cantando, olha uma flor que nasce, olha uma árvore, olha para cada ser humano essa perfeição que Deus fez. A água, o ar, quantas coisas maravilhosas que nós temos. Então não cabem em nós, na nossa mente, pensamentos tristes, pensamentos indevidos. Reverta esses pensamentos por pensamentos positivos, porque quando você pensa, você transmite energia. Nós podemos fazer coisas maravilhosas. Quando Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que é deles o reino dos céus. O que Jesus quis falar? Por pobres de espíritos, Jesus quis dizer dos humildes, tanto que diz que será para eles o reino dos céus. Aqueles que se recusam a admitir que tudo o que acontece conosco e neste planeta somente
acontece com a permissão de Deus e se consideram muitos elevados e muito inteligentes, julgando-se aptos a tudo compreenderem e se acreditam superiores a todos os seres, e por essa razão já receberam a sua recompensa aqui no planeta. Aqueles que se recusam a admitir o mundo espiritual é uma potência extra-humana, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de ter algo acima deles. Quando eles entrarem no mundo invisível, no mundo espiritual, seus olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro que cometeram e se arrependerão no período perdido. Quando Jesus falou que o reino dos céus é para os simples e humildes, quis dizer que a ninguém é concedida a autorização para entrar neste reino sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam o ser até Deus, pois a humildade é um ato de submissão a Deus. Mais vale para a felicidade que o ser seja pobre de espírito, humilde, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Nessa passagem, aquele que se eleva será rebaixado. Nós podemos pensar, por que Jesus colocou isso para nós? E nessa passagem que eu vou estudar, nós vamos estudar juntos, tem 3 passagens, porque neste livro, Allan Kardec escolheu os ensinamentos morais de nosso Senhor Jesus Cristo, os comentários de Allan Kardec, intuído pelos Espíritos, e as instruções dos Espíritos. E aqui, nesta passagem, nós temos 3 passagens, 3 ensinamentos de Jesus, para que nós possamos refletir sobre eles e analisarmos se vale a pena ser orgulhoso, vale a pena pensar que é maior do que as pessoas, que outros seres, ou se vale a pena ser humilde. Eu acho que, na realidade, nós temos que aprender. A primeira passagem que o nosso amigo leu, que eu não vou precisar ler, que eu acho que vocês prestaram atenção, que quando Jesus pegou um menino, colocou ele no colo e falou: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Vamos imaginar uma criancinha. É um espírito que está encarnando aqui no planeta Terra. Porque todos nós somos espíritos individuais. Eu tenho esse corpo, tenho um perispírito e um espírito, e tenho um fluido cósmico universal que faz com que eu me movimente, como todos os seres que se movimentam. Eu recebo uma quantidade desse fluido cósmico quando eu vou encarnar no planeta Terra. E se eu conseguir ser uma pessoa que cumpre um pouquinho as regras, sem fazer excessos demais, como bebidas, sexos, comida, eu mantenho um equilíbrio no meu organismo,
eu posso conservar esses fluidos até chegar o ponto deles terminarem, que vai ser o ponto onde eu vou desencarnar. Muitos seres desencarnam antes do tempo, porque não tomam conta desse corpo, não cuidam desse corpo, porque esse corpo, se nós pensarmos bem, ele é um presente de Deus, como tudo que nós temos aqui na Terra. Nada nos pertence. Nós não vamos levar nada daqui da Terra. Tudo que nós temos aqui pertence a Deus. É emprestado a nós para que nós possamos viver. Então, quando você doa 1 quilo de alimento, quando você tira o teu dinheiro e compra aquele alimento para alimentar uma pessoa que está com fome, você está fazendo, devolvendo a Deus alguma coisa e ajudando aquele irmão que está precisando. Quando você dá uma palavra, quando você faz uma prece, quantas coisas maravilhosas que nós estamos fazendo, aquele povo que está ajudando lá em Petrópolis, tanta gente doando muitas coisas, e nós também podemos fazer. Então, uma criança, se nós olharmos uma criancinha, olha a inocência dela, e Jesus mostrou para nós que se nós formos iguais a uma criança, nós vamos alcançar o reino de Deus. Mas como é que nós vamos fazer isso? Porque até os 7 anos de idade, aquela criança, aquele espírito que aquela criança encarnou, o espírito está adormecido. Dos 7 aos 14 anos, esse espírito ainda adquire os conhecimentos, que é o amor da mãe, amor do pai, somos amigos, somos professores, os ensinamentos dos professores. E aí ele vai adquirindo aquele conhecimento. A partir dos 14 anos, 15, 16, da adolescência, esse espírito começa a adquirir a sua personalidade própria. E depois, com a sua personalidade e com os ensinamentos que ele teve até os 14 anos, ele vai então continuar a vida dele. Então, quando você ensina uma criança, e aqui tem a evangelização das crianças, no nosso centro também, quando você ensina uma criança que Deus existe, quando você ensina uma criança que nosso Senhor Jesus Cristo é uma âncora para nós segurarmos quando precisarmos, que os ensinamentos de Jesus nos auxiliam a vencermos as nossas batalhas, você está ensinando aquela criança a ela seguir o caminho reto, para não procurar coisas erradas. Nós temos que fazer isso. Tudo que vocês puderem fazer para ensinar que seus filhos, suas crianças, para elas acreditarem em Deus, porque Deus existe. Deus existe e está aqui conosco, porque Deus está dentro de mim. Deus é minha essência. Deus é a essência de cada um de nós. Então, quando você faz alguma coisa errada, a tua consciência pesa. Mas eu fiz lá atrás tanta coisa errada. Tudo bem, olhe para frente, siga o teu caminho, não faça mais. Procure cada vez ser melhor, ser mais honesto, ético, responsável. Procure fazer o melhor possível para que você possa seguir um caminho bom, para que Deus que está ali, olhando por você, como Ele vê tudo, Ele possa continuar te abençoando e te auxiliando. Esta criança, como Jesus falou para nós, se nós pudermos ser como uma criança, nós vamos encontrar o reino de Deus. Mas não é agora, nessa encarnação. Nós já encarnamos várias vezes, nós já nos encontramos várias vezes. Nós estamos num progresso, num caminho, para que nós possamos progredir, aprender a amar,
aprender a perdoar, aprender a ajudar o nosso irmão, considerando ele um filho de Deus. Nós podemos, se nós quisermos. Então, o que Jesus falou está certo. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque alcançarão o reino de Deus. Esta é uma passagem. Acredito que todos nós entendemos a primeira passagem de Jesus. A segunda passagem, Jesus, quando ele estava chamando os seus discípulos, ele chamou Tiago e João. João era o mais novo e Tiago era o mais velho, 2 irmãos, filhos de Zebedeu. E aí, quando ele chamou, os 2 irmãos aceitaram e foram lá falar com a mãe. Mãe, Jesus nos chamou para que nós pudéssemos seguir, ensinar os ensinamentos do Evangelho. A mãe pensou um pouquinho. E nesse livro, que vocês já acreditam, toda vez que eu venho aqui, eu falo nele, tem a passagem da família de Zebedeu, porque esses 2 garotos, Tiago e João, eram filhos de Salomé e de Zebedeu. E aí Salomé pensou, puxa, esse Senhor Jesus deve estar falando em nome de alguém muito importante, que vai fundar um reino aqui na terra. Então eu vou lá pedir a ele, para que meus 2 filhos possam ficar em locais, assim, de elevação, ela falou o seguinte, a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, disse para Jesus, manda que esses meus 2 filhos, olha, Jesus tinha acabado de chamar o Tiago e João, eles nem estavam ainda divulgando o Evangelho, e a mãe, como nossas mães, sempre pensa no melhor para os seus filhos, e a mãe foi falar com Jesus, e ela pensou, e pediu, manda. Mas ela estava pensando que o reino de Jesus era aqui na terra, que Jesus ia fundar um reino aqui na terra. Manda que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus lhe respondeu, não sabes o que pedes? Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Perguntou ao Tiago e ao João, vocês 2 podem beber o cálice que eu vou beber? Porque Jesus já sabia que ele ia ser preso, ia ser crucificado, ia ser maltratado. E ele perguntou aos 2, e os 2 responderam para ele, sim, podemos. E Jesus respondeu, é certo que bebereis o cálice que eu vou beber, mas pelo que respeita a vos sentares à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder esse pedido, pois meu Pai que já o tem preparado. Os outros discípulos, ao ouvirem esse diálogo, se encheram de indignação. Puxa, Jesus chamou aqueles 2 para divulgar a doutrina, o Evangelho. A mãe deles foi logo lá falar com Jesus, que queria colocar os 2 filhos já num local de destaque. Mas tinham 12 discípulos. Todo mundo sabe quem eram os discípulos de Jesus? Nós já estudamos, aqui na casa você vai estudar também, porque no capítulo 1 desse Evangelho, aliás, não, tem as leis, não tem os discípulos de Jesus, está na Bíblia. Mas nós podemos aprender. E os discípulos de Jesus, muitos, desencarnaram
crucificados como Jesus. Não todos. Então foi por isso que Jesus fez a pergunta, e eles falaram, sim, podemos. E Jesus falou, é certo que bebereis o cálice que eu vou beber, porque muitos daqueles discípulos foram realmente crucificados. Pedro foi crucificado, mas pediu para ser crucificado, como ele não queria ser crucificado como Jesus, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Além de outros discípulos também. Uns foram apedrejados, outros foram degolados, mas todos eles sofreram muito também. Então, os discípulos, ao ouvirem a mãe de Zebedeu, a Salomé, pedir para ele, para que os dois filhos tivessem um assento, né, à direita e à esquerda, se indignaram. Puxa! E aí Jesus os chamou e falou para eles, sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam como império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário. Aquele que quiser tornar-se o maior entre vós, que seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para se servir, Jesus, mas para dar a vida pela redenção e salvação de muitos. Então Jesus daí, ele nos dá uma lição de humildade, porque na realidade ele não veio servir, ele veio para fazer com que, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nessa passagem desse livro aqui, tem um capítulo, o capítulo 4, que fala sobre a família de Zebedeu. E aqui explica exatamente o que a Salomé quis fazer. E explica também, porque depois a Salomé saiu, depois que os discípulos ficaram assim, revoltados, Salomé saiu com seus dois filhos e foi falar com Zebedeu. E à tarde, Zebedeu foi procurar Jesus, para que Zebedeu pudesse falar com Jesus. E eu tenho uma passagem aqui que eu gostaria de ler para vocês, só para mostrar que, na realidade, Jesus falou, olha, os profetas que vieram para divulgar as palavras de Deus, todos eles sofreram, muitos morreram. E Jesus falou para Zebedeu, porque Zebedeu queria saber o que os filhos dele iam fazer, divulgando o Evangelho. O que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade, de verdade divina, foram maltratados, atrocidades ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Eu fui ver no dicionário, no Google, e verifiquei como os discípulos de Jesus tinham morrido. Judas, depois de trair Jesus, se enforcou. Pedro, eu já falei. André morreu na cruz torturado. João morreu de causas naturais. Foi o único discípulo que morreu de causas naturais. Porque João cuidou de Maria. Porque quando Jesus estava na cruz, antes de ele subir, ele olhou para o João e falou, filho, aí está a sua mãe. E Maria, que estava ao lado dele, em prantos, vendo aquele sofrimento de Jesus, e falou para Maria, mãe, aí está o seu filho. E depois, então, está também nesse livro maravilhoso, aqui no último capítulo. E depois, então, João foi para Éfeso,
Éfeso, e cuidou de Maria. E eles criaram lá a Casa do Caminho. E ajudaram muitos seres que precisavam de ajuda. Quanta coisa nós podemos fazer. Se nós olharmos para os ensinamentos de Jesus, nós podemos ver que nós podemos ser simples e podemos ajudar a tanta gente que precisa. Uma vez eu assisti a uma palestra que o palestrante falou que nós devíamos viver assim, desta forma. Porque quando você está assim, você dá a mão àquele que está lá em cima e dá a mão àquele que está lá embaixo. Existia um ser, no livro do André Luiz, que fala que ele tinha vontade de subir, de fazer o bem e a caridade, com tanta ansiedade, para ele chegar um dia e chegar até a Deus, para ele chegar até o céu. E ele foi fazendo o bem e a caridade, ele foi ajudando tanta gente, e foi cada vez subindo mais, e foi subindo, e cada vez mais subia, e cada vez mais fazia o bem. E ele estava quase chegando no céu. Mas aí um dia ele olhou para baixo e viu o nosso Senhor Jesus Cristo cuidando daqueles seres que estavam lá, no sofrimento, lá embaixo. E aí ele viu que na realidade não era essa a intenção dele, de querer subir com tanta rapidez. E aí ele desceu e foi ajudar Jesus a cuidar daqueles seres que estavam precisando de amor, de carinho, de luz. E foi poder fazer, aí sim que começou a aparecer uma luz no seu coração. E aí ele começou a subir e a crescer. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Se nós quisermos, porque a nossa vontade é o que nos impulsa, o nosso coração, a nossa coragem, a nossa fé, a nossa força. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer coisas maravilhosas. Olhe para o seu irmão que está ao lado. Acho que nós entendemos perfeitamente essa passagem que nosso Senhor Jesus Cristo nos falou. E a terceira passagem que ele fala, que Allan Kardec pegou e colocou nessa passagem que nós estamos lendo, é uma parábola que Jesus falou para nós. Parábola daqueles que sentam em primeiro lugar. Muitas vezes nós somos convidados e procuramos os melhores lugares para nos sentar na próxima mesa, próximo aos familiares. E Jesus falou o seguinte para nós. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis os primeiros lugares, para que não suceda que, havendo entre vós os convidados, uma pessoa mais considerada que vós, aquele que vos haja convidado, venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, e de colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Não sei se nós entendemos perfeitamente esses comentários de Jesus, mas ele quis mostrar para nós
que se por acaso, independente de qualquer coisa que nós fazemos, existem seres que têm conhecimentos muito elevados, mas esses seres não conhecem tudo, conhecem algumas coisas que eles estudaram, que eles aprenderam. Nós conhecemos tudo? Não. Nós vamos precisar de muitas encarnações para que nós possamos desenvolver esses conhecimentos todos. É por isso que muitas vezes um ser que vem rico aqui para esse planeta Terra, que ele não faz nada, que ele não ajuda ninguém, que ele se torna ganancioso, que ele só pensa em si, egoísta. Quando ele desencarna, se vocês quiserem depois, vocês leem aqui a parábola do mal rico. Aquele ser que vivia em púrpura, vivia cheio de dinheiro, e tinha sentado ao lado dele uma pessoa cheia de úlceras, pobre, que se alimentava apenas com os restos da comida daquele rico que caía no chão. E os cães ainda vinham lamber as suas chagas. Aconteceu que o rico desencarnou. E ele foi para um local de sofrimento, de muito sofrimento. E aquele pobre, que comia aquelas migalhas também, desencarnou. E ele foi para o seio de Abrão. E aí, o rico um dia olhou para o alto e viu lá Lázaro, junto com Abrão. E falou: Pai Lázaro, pede a Abrão para molhar o seu dedo num copo d'água e vir aqui amenizar o sofrimento que eu estou tendo, pois estou muita sede, e este calor aqui é infernal. Aí Abrão falou: meu filho, você já recebeu a recompensa na terra, e Lázaro, que sofreu muito, está agora recebendo a recompensa no céu. Faça o bem, ajude alguém, doe com amor, porque muitas vezes nós não sabemos exatamente o que nós vamos fazer da nossa vida, e tudo que nós temos aqui vai ficar aqui. Se alguém quiser, leia na Bíblia Sagrada a passagem de Jó. Vê também aquele ser que acreditava fielmente em Deus. Tem muitas passagens para nos ensinar que nós, na realidade, somos todos iguais. Neste livro, que também tem estudo aqui na casa, o Livro dos Espíritos, tem as leis morais. Allan Kardec separou essas leis para que nós pudéssemos aprender. E tem a lei da igualdade, porque Deus criou todos os seres iguais. Deus não criou ninguém mais do que ninguém. E o que você tem hoje, pode ser que na próxima encarnação, você pode vir diferente. Você pode vir sem nada. E aí nós temos que pensar: puxa, por que eu não vou fazer o bem agora, nessa encarnação que eu estou? Por que eu não vou utilizar esse tempo que eu tenho nessa encarnação para fazer o melhor de mim? Para me poder ajudar o meu irmão? Para me poder devolver a Deus algumas coisas que Ele me emprestou. Façam tudo o que puderem com amor. Ajude aqueles seres que precisam, porque tem muitos seres precisando. Muitos. Doem um prato de comida, um alimento para a cesta básica, uma prece, um pensamento positivo, uma palavra, uma ajuda que a casa precisa. E venham estudar,
Procurem um tempo, gastar um pouquinho do seu tempo, dedicar esse tempo para que você possa se instruir, porque tem coisas maravilhosas nessa doutrina, que vocês estão aqui, não só procurando só ajuda, mas também procurando compreender muitas coisas que acontecem na vida de vocês. Nós podemos fazer coisas maravilhosas, se nós tivermos vontade. Se nós tivermos, sairmos desse nosso ostracismo e começarmos a realmente ver que nós podemos, como filhos de Deus. Os ensinamentos estão aí. Cada um de nós, use-os como quisermos. Aproveite essa encarnação. Ela é a melhor encarnação que nós temos em nossa vida. Porque nós estamos vendo coisas maravilhosas acontecerem. Coisas tristes. Situações difíceis. Mas cada dia que passa, nós como guerreiros, como vencedores, nós estamos acordando. E cada dia que nós acordamos, é mais uma oportunidade para que nós possamos continuar a nossa trajetória. Ajude alguém, faça o bem e a caridade. Você vai ver como o teu sofrimento vão diminuir. Você vai olhar para aquele irmão que está precisando, para que você possa e se espelhar nele. E você vê que aquele sofrimento que você está tendo é muito menor do que você está imaginando. Acreditem em Jesus. Acreditem em Deus. Acreditem nos Espíritos que nos auxiliam, que nos protegem, que nos guiam, que nos guardam, que nos acompanham. Façam o melhor possível para vocês poderem galgar mais um degrau e chegar à luz e à vida eterna. Nós podemos melhorar muito nesta encarnação, porque independe de ser criança, independe de ser jovem, independe de ser adulto, velho como eu, enquanto você tiver vida, aproveite essa vida para fazer o bem e a caridade. O tempo passa tão rápido. As palavras que eu falei para vocês, não sei se ficaram na mente de vocês, mas foram ensinamentos e palavras faladas com o coração, procurando alertá-los, para que vocês possam fazer coisas maravilhosas, podem mudar a sua vida, seguir os ensinamentos de Jesus e começar a seguir o caminho reto que Deus traçou para nós. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. E eu gostaria, antes de terminar, de fazer um exercício com vocês. Nós sabemos que tem muitos seres que estão sofrendo, muitos espíritos que desencarnaram, que estão perdidos, que precisam encontrar a luz, o caminho, aquela luz que é transmitida através do coração de Jesus. Gostaria de pedir a vocês para olharem para essa luz, para vocês fecharem os olhos e imaginarem aquela luz que é transmitida através do coração de Jesus e pensarmos naqueles seres que desencarnaram através dessas catástrofes da natureza, aqueles seres que estão com coronavírus, que estão com doenças contagiosas incuráveis, como a AIDS, a lepra, o câncer, que estão nos asilos, nos orfanatos, que estão aleijados, cegos, surdos e mudos, aqueles seres que estão em sofrimento, aqueles seres que precisam de ajuda, de luz, de paz e de amor. Pense nesses seres, pense naquela luz que é transmitida através do coração de Jesus, irradiando essa luz por sobre esses seres, por sobre todos nós, por sobre aqueles seres que precisam de amor, de carinho, de amor, de luz. Nós podemos fazer coisas maravilhosas. E todas as vezes que você estiver em sofrimento ou estiver com necessidade, olhe para a luz da sua casa, olhe para a luz do sol, olhe para qualquer luz que está te iluminando e projete essa luz
Transfira essa luz para a luz que sai do coração de Jesus e projete essa luz por sobre você, por sobre seus familiares, por sobre seus amigos, por todos aqueles seres que precisam de luz, de paz e de amor. Muito obrigado a todos vocês. Graças a Deus. Agradecemos nosso querido irmão Jaime, que veio aqui trazer seus conhecimentos para nós. E ouvir falar de Jesus é estar sempre pronto, com o coração aberto, para receber essas benesses, essas palavras ardorosas e amorosas que nosso querido irmão trouxe para cada um de nós. Que a paz do Mestre Jesus fortaleça o nosso querido irmão e que tenha ele a certeza que ele receberá novos convites para que vir trazer seus conhecimentos para todos nós. Então agora nós vamos partir para o segundo momento, que é a hora do passe, onde nós pedimos aos nossos queridos irmãos que tomem as suas posições e que os nossos irmãos que vão receber o passe permaneçam com seus pensamentos, nosso querido Mestre Jesus, nosso querido irmão maior, para que nós possamos nos manter receptivos a esses fluidos amorosos, advindo dos espíritos amigos, onde todos nós vamos ser beneficiados com o amor do Pai através desses fluidos amorosos. E assim, mantenhamos sempre a nossa mente interligada no amor do Pai. Vamos nos basear naquela escada que Jesus falou para todos nós: fé, esperança e caridade. É o que nós pedimos aos nossos queridos irmãos que tenham conosco, para que nós possamos estar sempre voltados, envolvidos nesse amor imenso, advindo do Mestre Jesus para cada um de nós. Pedimos aos mentores da casa, aos patronos da casa, que fortaleça a cada um dos nossos médios, fortaleça a cada um de nós para nos mantermos receptivos, para receber esses fluidos advindo desses espíritos amigos, esse espírito de luz, para nos fortalecer e trazer para nós a saudável cura. E assim, pedimos a Jesus que fortaleça a todos nós. Eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar falando sobre amor. Porque falar de Jesus é falar de amor. Hoje nós vamos falar no livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, no capítulo 55, As Varas da Videira, onde ele vai trazer uma reflexão do Evangelho de João, no capítulo 5. Ele diz assim: eu sou a videira, nós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse capítulo faz a gente refletir que Cristo, Ele é a videira. Nós somos as varas, somos os galhos. Nós temos que pensar, fazer a pergunta: que tipo de vara nós queremos ser? Nós temos as possibilidades de sermos varas secas, onde vai reinar questões do egoísmo, as questões da maldade, da maledicência. Mas também temos a oportunidade de sermos varas que geram folhas, flores, perfumes. Mas nós não precisamos ficar somente nisso. Nós temos a possibilidade também de gerar frutos. Nós sabemos que uma árvore, ela se identifica através dos seus frutos. Nós podemos glorificar a Deus através dos nossos frutos. Nosso irmão acabou de darmos a palavra de amor, trazendo várias condutas
de caridade, de fraternidade, de estudo, de prece, várias possibilidades que nós temos de estarmos conectados a essa videira. Quando nós estamos conectados a Jesus, ao Mestre, essa bondade, a esse amor, nós seremos varas mais fortes. E qual é a intenção de sermos varas mais fortes? Neste planeta, enquanto espíritos, estamos passando por situações de aprendizado. Então, as tormentas, as tempestades, os furacões vão acontecer na nossa vida diária. Mas nós, quando estamos na videira, encaixados na videira, conectados com a videira, nós conseguimos nos fortalecer e passarmos por essa situação com mais tranquilidade, com mais fé, com mais coragem, com mais resiliência e empatia. Como foi dito, né? Ele deu a passagem que o reino de Deus são das crianças. Venha minhas crianças, que a gente consiga ter então essa essência de criança na nossa vida diária. Que a gente consiga cada vez mais estarmos conectados com este amor do Mestre Jesus. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Relembrando, caso algum irmão queira atendimento fraterno, é só permanecer sentado nos seus lugares, que receberá um irmão para conversar com vocês. Baseado agora em todos os ensinamentos que nós recebemos hoje, vamos elevar o nosso pensamento, nossos guias espirituais. Vamos pedir a Ele que nos oriente, nos fortaleça, para que nós possamos conseguir absorver todos os seus conselhos, que temos certeza absoluta que logo à noite eles passarão para cada um de nós. Pedimos também ao nosso querido irmão maior Jesus que fortaleça os nossos guias espirituais para que eles consigam chegar até nós, para que nós possamos manter nossa mente aberta, com sintonia a esses nossos queridos irmãos, para que eles possam nos orientar dentro desse nosso planejamento, ao qual todos nós estamos dentro desse roteiro em busca do nosso progresso. Agradecendo os mentores da casa pelo envolvimento em todos nós, para que todos nós possamos cada vez mais nos fortalecer sempre no amor de Jesus para cada um. E assim, pedimos ao nosso mentor, nosso querido irmão Otílio Panfiro, que fortaleça a todos nós, dando a cada um essa oportunidade de aqui comparecer para buscar essas vibrações amorosas, essas vibrações de luz. Assim, em nome dos nossos patronos, em nome de Deus nosso Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.